Fala físicos e físicas que gostam de um barulho. Meu nome é Lucas. E meu nome é Fernando. E já nos apresentamos o Café com Quark. Hoje veremos a respeito de uma coisa que está nos acometendo nas redes sociais nesses últimos dias, a síndrome de Havana, que parece, tudo indica, que é uma síndrome causada por ondas sonoras. Mas espera aí, isso pode ser uma arma sônica? Pelo menos é o que os Estados Unidos estão falando. E então vamos começar com o que é uma arma sônica, né? O que é uma arma sônica? Quer explicar pra gente, Fernando? Eu explico o que é uma arma sônica. Armas sônicas são equipamentos que emitem sons muito, mas muito altos para a nossa audição a longas distâncias. As armas sônicas são utilizadas para controlar manifestações, multidões, emitindo, vamos dizer, níveis dolorosos de barulhos mesmo, barulhos que ferem os nossos ouvidos e causam danos à nossa audição, podendo levar até a perda da mesma. Então o negócio não é brincadeira. Pra gente entender primeiro como funcionam essas armas, vamos entender o que é o som primeiramente. O som é uma onda mecânica, ou seja, ela não se propaga pelo vácuo, igual outras ondas que a gente falou, como as ondas radioativas. Precisa de um material para se propagar. E esse material pode ser o ar, pode ser o metal, pode ser qualquer coisa. Inclusive, se você não viu os nossos episódios de radioatividade ou de ondas, tá recomendado lá. Só entrar aqui no canal, tá tudo bacana. Então, as ondas, elas possuem um poder inigualável. Igual a gente já falou tantos episódios. A onda sonora não é tão perigosa quanto a onda radioativa, né? Mas existem ondas sonoras, frequências de ondas sonoras, que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Ainda existem muitas pesquisas a respeito, mas nada totalmente comprovado. O nosso ouvido humano, em média, escuta um pouco acima dos 20 Hz e vai no máximo até 20 mil Hz. Inclusive, existem diversos testes na internet para saber as frequências que você escuta. Desde os anos 1990, os estados e empresas privadas usam equipamentos infrassônicos que poderiam ter efeitos em frequências muito baixas, que não podem ser escutados pelo ouvido humano. Então não seria tipo uma caixa de som que é muito alta e vai te deixar com dor de cabeça. Não, é um negócio que você não ouve, só que já acaba com o seu ouvido. Então eles vêm fazendo estudos desde 1990 para controlar multidões, etc. Como eu disse, a gente escuta a partir de certa frequência. Em média, 200 Hz pra cima, galera. Existem poucas pessoas que escutam a 20 Hz e tal. Muito pouco mesmo. Então, basicamente você não tá ouvindo e o negócio já tá te causando náusea e tal. É bem louco. E vamos pensar assim, né? A gente tem uma arma sônica lá e um zumbido já te deixa meio zonzo, assim. Se você pegar um som bem agudo, assim, ficar perto de sons muito agudos e muito altos também, né? Quando eu digo altos em questão de volume. Bem intensos, dizemos assim. Então, esses sons intensos já te deixam bem desnorteado, assim. E imagina isso dentro de um avião. Já vai deixando o piloto tonto e tal. E aí ele fica desnorteado, não consegue controlar mais o avião, não consegue manuseá-lo. E isso já poderia gerar uma catástrofe. E vocês podem se perguntar, mas um som, tipo assim, que pode me deixar com dor de cabeça, pode me fazer parar de pilotar um avião? Sim, pessoal. Tem uma doença, não uma doença, mas uma infecção chamada labirintite, que certas pessoas têm. Aí você perde o senso. A audição é um sentido nosso muito importante. Você perde totalmente os seus movimentos, assim, você se sente meio bobo, assim, meio nas nuvens. Então você vai perder todos os seus movimentos. O sistema da orelha, de tudo, todo o ouvido em si, que são várias pecinhas pequenininhas lá, tem aonde fica o nosso senso de XYZ. Aonde a gente está localizado no espaço, a gente descobre pelo ouvido. É uma coisa muito louca.
E as armas sônicas estão cada vez mais se desenvolvendo, já estão usando mais vezes em passeatas e tal. E é uma arma bem stealth, né? Uma arma bem secreta ali que você pode usar sem a pessoa perceber. E aí ela começa a ficar... vai perdendo o senso e tal, como a gente já falou aqui. Então, galera, e aí tem uma disputa política envolvendo esse negócio também, que a gente não quer entrar tanto, mas a gente vai ter que explicar, que é uma leve tensão que tem entre Cuba e os Estados Unidos. A Cuba acusou os Estados Unidos de terem emitido ondas para eles, né, ataques sônicos, e causou doenças lá, que a gente já vai falar mais, que é a síndrome de Havana. Pra quem não sabe, Havana é a capital de Cuba. E agora, em 2021, tá tendo alguns casos da síndrome de Havana nos Estados Unidos. Aí agora os Estados Unidos estão acusando Cuba de efetuar ataques sônicos pra lá. Então, vamos dar um pouquinho mais de detalhe dessa questão aí. Então, a síndrome de Havana teve o primeiro caso em 2016, lá em Havana, Cuba. E tudo indica que sejam micro-ondas que estejam afetando tals. Só que a gente não tem muito detalhes sobre essa síndrome. Os cientistas, em geral, não tem muitos detalhes. Imagina nós, meros mortais aqui, né? Mas existem... A maior parte dos cientistas estão acreditando que essa síndrome seja causada pelas micro-ondas, né? Pelas ondas sonoras e tal, e sejam provenientes de ataques sônicos. Mas o que essa doença pode causar, meu caro Fernando? Os diplomatas americanos falaram que sentiram alguns sintomas diferentes que normalmente um simples barulho não causaria, como perda de equilíbrio, perda de audição, ansiedade e tontura. Tudo indica que essa perda de audição seja momentânea, tá, galera? E o mais interessante é que um estudo dos Estados Unidos de 2019 relatou que esses diplomatas adoeceram e tiveram anormalidades cerebrais logo após esses incidentes. Porém, Cuba novamente negou os ataques e etc. Pessoal, foram criados, a gente vai falar aqui rapidamente de três armas sônicas, só pra vocês não acharem que é tudo mentira. Depois vocês pesquisem sobre o modelo LRAD, eu acho que se pronuncia LRAD. Também tem outro dispositivo chamado O Mosquito e também tem as armas infrassônicas. Pesquisem um pouco mais e vocês verão que não é nada falso, existe mesmo. São armas sônicas desenvolvidas pelos... E ainda não estão sendo utilizadas no Brasil, né? E normalmente essas armas são grandes, né? São gigantes, são bases militares que levam elas até as multidões. Mas a China já conseguiu criar uma arma sônica do tamanho de uma calibre 12. Então, eles estão miniaturizando cada vez mais. Galera, agora um fato interessante e engraçado para a gente finalizar esse episódio. Os Estados Unidos estão acusando Cuba de uma tentativa... Não uma tentativa, mas sim uma possibilidade de um ataque contra eles. Eles pensam que os cubanos irão utilizar os grilos de Cuba para fazer ataques sônicos contra os Estados Unidos. A gente não sabe a veracidade dessa informação, mas a gente viu. A gente viu essa informação no G1. Então foi esse o episódio, galera. Muito obrigado por terem ficado aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like se vocês gostaram desse vídeo. Se você não nos segue no Instagram, é @café com quarks. E se inscreva no canal do YouTube. E confiram lá, pessoal, o nosso episódio sobre ondas. Está muito interessante também. Fala um pouco mais só das ondas, suas características, etc. Muito obrigado, galera. E tchau, tchau. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.